Então vamos lá, apresentação do software. Vou abrir aqui o Automation Studio. O Automation Studio, pessoal, ele está traduzido em 11 idiomas, como eu mostrei. Eu estou utilizando aqui o português. Vocês podem simplesmente clicar aqui e trabalhar com outro idioma com uma facilidade imensa. O Automation Studio também ele segue o que os softwares aí estão seguindo, né? Acaba que isso está sendo meio que padronizado, as funções aqui nas abas, né? E as funções em cada aba respectiva. O gerenciador de projeto, aqui é onde eu vou visualizar o meu projeto hidráulico, meu projeto pneumático, meu projeto elétrico, tá? Posso navegar nos meus documentos. E aqui na minha esquerda é a biblioteca do Automation Studio. Então você tem aqui o pacote completo que nós chamamos, né? A Exto pode dar mais detalhes para vocês de como que funciona o nosso sistema de preços e pacotes, mas o que vocês estão vendo aqui é o pacote completo. E é o que realmente nós recomendamos, tá? Para você estar aí alinhado nessa indústria 4.0, onde o mecânico ele não sabe mais só da mecânica, ele conhece a elétrica, ele conhece a automação, ele conhece comunicação. Isso é a empresa do futuro, né? A era da informação. Então, o que nós recomendamos é o pacote completo. Porém, né, a gente sabe que tem relação aí de budget e algumas coisas, nós vendemos isso também em pacote. Então, a Exto aí pode dar mais detalhes para vocês sobre isso. Vamos lá então. Na hidráulica, eu sempre começo com o sistema hidráulico com o sistema pneumático, tá? Eu vou clicar aqui, por exemplo, vou clicar fazer um sistema pneumático dessa vez. Então, você vê aqui os componentes genéricos, tá? Então, se eu abrir a pneumático, você vai ver aqui as unidades lógicas, temporizadores, válvula de fluxo, válvula de pressão, controladores de vazão, mangueiras. A hidráulica segue exatamente o mesmo padrão, tá? Por ser fluido. Também, né? Não compreensível, você tem todos os tipos de componentes que são iguais, você tem aqui a hidráulica proporcional e a pneumática proporcional, também da mesma forma. E aí está dividido bem lógico, né, entre componentes e subcomponentes. Então, se eu clicar aqui, ó, aqui você já vai conseguir enxergar quais são os componentes que estão dentro dessa pasta. E aí você tem os comandos elétricos, ó, os comandos elétricos simples, né? Então você vai fazer uma lógica de relés, basicamente, tá? Então você tem aí solenoides, bobinas, etc. A eletrônica digital, componente simples, né, para fazer realmente sistemas digitais. Você tem aqui a parte de automação. Então na automação nós temos dois fabricantes e uma norma IEC que é o padrão. Então, dentro desses dois fabricantes e na norma IEC padrão, você vai encontrar os mesmos blocos de funções, tá, pessoal? Exatamente igual. A única diferença aqui vai ser realmente a simbologia. O temporizador da Allen-Bradley vai ser diferente do temporizador da IEC, que vai ser diferente do temporizador da Siemens. Você pode ver aqui que o temporizador da Siemens é bem mais parecido com o da IEC, mas enfim, o importante saber aqui é que no nível de função e programação, serão os mesmos, o que vai mudar é a simbologia. E isso também não tem nada a ver com o OPC, tá, pessoal? O OPC, como eu falei anteriormente, ele vai se conectar com qualquer CLP, independente das bibliotecas que nós temos aqui. E aí, na eletrotécnica, aqui, que vai ser o foco do webinário de amanhã da Exto, aqui é o lugar para vocês fazerem cálculos realmente, fazerem dimensionamentos e explorar bem essa parte de elétrica. Tá? Então, isso aqui você entra com aí toda a questão de fator de potência, energia ativa, reativa, aparente, bitola do cabo, resistividade do cabo, perda de carga elétrica, tá? Tudo isso dentro dessa biblioteca. Capacitores, resistores, indutores. Então tem uma gama muito grande de possibilidades que vocês podem utilizar nessa biblioteca. Sistema de blocos. O blocos é a biblioteca mais nova aí que foi adicionada, né? Tirando a biblioteca automotiva, que eu vou mostrar para vocês depois. Você tem aqui os sistemas de blocos, né? Então aqui eu tenho blocos contínuos, por exemplo, as funções de transferências, blocos com PID. Isso aqui é para fazer o controle, o tuning, né, do seu sistema PID, por exemplo. Então eu posso simular aqui funções, né? Então
se eu estiver dando aula aí para uma graduação, para um mestrado. Isso aqui é bem interessante. Para o pessoal da área técnica, nós temos aqui dentro da hidráulica e da pneumática um controlador que ele faz aí o papel do P&D técnico, tá? No YouTube, se vocês procurarem, eu fiz um vídeo sobre isso, mas só para vocês saberem que existe, né? Então aqui dentro da hidráulica proporcional, pneumática proporcional, você tem esse componente aqui, ó. Esse componente, durante a simulação, ó, você pode ajustar os ganhos proporcionais, integrais, derivativos. Então ele vai lá, calcula o erro, entra aqui nos ganhos e ele te dá a resposta do sistema. É um P&D aí mais técnico que nós chamamos. Se vocês quiserem entrar aí na parte de amostragem, easter eggs, enfim, aí seria aqui os blocos. O IHM, para a gente terminar, é a parte de interface homem-máquina realmente. Você vai fazer o painel de controle da sua máquina e vai ativar isso, botões, acender luzes, potenciômetros, etc. O CAN, a J1932, é uma comunicação para a parte veicular automotiva, que é a novidade aí do Automation Studio. Um pouco mais para frente nós vamos fazer um webinário específico para essa nova tecnologia que nós estamos lançando, que é a parte de sistemas automotivos mesmo, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês hoje, mas depois nós fazemos um webinário específico para quem estiver interessado. Bom, vamos lá, pessoal. Então agora eu vou fazer bem rápido aqui. Passei aí a parte de apresentações. Para trabalhar com o Automation Studio é bem simples. Você vai clicar e arrastar nos componentes que você quer. Então peguei aqui um sistema de ar aqui, de entrada de ar, né? Você vai comunicar com isso aqui. Vou pegar uma válvula, que estão dentro de pneumática, válvulas direcionais, 4 duas vias, por exemplo. Ó. Válvula 4 duas vias. Vou aqui ativar e simplesmente vou pegar um escape. Você pode ver que aqui eu já consigo aí simular, tá? Animar, na verdade. Então você vê a animação, você vê os componentes em cortes, tá? Como que eles estão funcionando. Então é bem legal aqui para o pessoal que está começando agora. Você pode ver que o meu sistema, eu tenho a possibilidade de definir funções de linhas. Ó. Essa função de linha eu defino como escape. Ele já altera a cor, né? E o tracejado da linha. Então isso é interessante. E aí você pode começar a mapear o seu sistema. Para mapear o seu sistema, você utiliza os sistemas de medição. Pode ser um sistema gráfico, uma plotter, ou pode ser os medidores dinâmicos. Então, pessoal, aqui ó, eu posso colocar medir vários pontos aqui. Ó. Então, qual que é a pressão, qual que é a vazão, né, qual que é o fluxo de ar que está passando ali naquele momento. Então, tudo isso eu posso verificar com os medidores ou com o gráfico, como eu havia falado. Então, na simulação, você tem a opção de utilizar a câmera lenta, passo a passo, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui já está com câmera lenta, você vê que o sistema está bem rápido, né? Você pode utilizar o passo a passo, ou, né, como aqui, por exemplo, eu já posso mostrar para vocês, cada componente você tem a possibilidade de fazer especificações técnicas, tá? Neles. Então, aqui, por exemplo, se eu diminuir o diâmetro do orifício dessa entrada de ar, você vai ver aqui ó, que a vazão pneumática máxima ela já é calculada automaticamente. Ó. Já caiu para 297 SLPM. E isso vai fazer, logicamente, com que a velocidade do meu atuador ele diminui. Ou eu posso colocar uma válvula aqui uma válvula de controle de vazão, que também nós temos na nossa biblioteca. Então aqui nesse momento você pode ver 250 milímetros, eu tenho 67 litros por minuto aqui passando nesse momento, 2.9 bar. Tá? Esse bar aqui ele é definido pela válvula, então você vai ver que a válvula quando chega aqui em 8,
ela vai abrir, né? Vocês viram que deu um pico ali de pressão devido à compressibilidade do ar, então ele leva em consideração esses aspectos. Tá? Então aqui você vai medir aí a lógica do seu sistema, você pode utilizar logicamente sequenciadores, sensores, tá? Sensores de proximidade, né? A referência do sensor para você fazer a lógica da pneumática. Então isso é bem interessante. Novamente eu não vou entrar em detalhes, tá? Já vou passar para frente para que eu possa mostrar para vocês mais conteúdo. Mas aqui eu só vou mostrar o gráfico novamente e as funções que nós temos de ensino. Ó, então aqui nesse momento eu posso plotar qualquer informação. Ó. Veja aqui que eu coloco a posição linear, por exemplo, e a pressão na lateral do pistão. Ó. Então, as duas variáveis aqui, em função do tempo, eu posso ter uma variável em função de uma outra variável, e uma variável em função de duas variáveis, você vai ter um gráfico aí em 3D, tá? Mas aí eu posso plotar isso. Antes de plotar, eu só vou colocar uma força aqui, né? Para a gente saber se a pressão ali está sendo alterada. Então, o perfil da força pode ser qualquer perfil, crescente, decrescente, constante, um perfil aqui assimétrico, como eu estou colocando nesse momento, e aí eu vejo qual que é a pressão resultante no sistema. Então, veja que a pressão ela chegou ao máximo, né? E aí a válvula abriu. Então, quer dizer, a força que eu coloquei ali, ela é muito maior do que a pressão que eu tenho aqui. Então, se eu aumentar a pressão, meu sistema ele vai até um limite, mas ainda assim a força está muito grande. Então eu tenho aqui duas opções, eu posso diminuir a força ou eu posso aumentar a área ali, né? Posso fazer os dois. Então vamos diminuir a força primeiro, fazer uma outra simulação. Ó. Então, você vê que ele foi um pouquinho mais, mas já parou. Então aqui eu vou entrar em dados e aqui eu tenho a configuração também do sistema pneumático, tá pessoal? Então o diâmetro do pistão, ó, vamos ver se eu dobrar o diâmetro do pistão, se ele vai conseguir chegar até o fim. Ó. Tá subindo, 61, você pode ver a posição dele aqui, ó. Mas ainda não. Então você vê que você pode, ou por tentativa e erro, tá? Como eu estou fazendo aqui, ou o Automation Studio te dá uma opção ó, de dimensionar o componente. Então aqui dentro eu tenho um cilindro de duplo efeito pneumático. Veja que eu tenho isso para hidráulica, eu tenho isso para eletrotécnica. Então eu posso dimensionar componentes. Isso é lógico, isso vocês como professores podem esconder dos alunos, tá? Fazer eles calcularem à mão e depois utilizar a calculadora aqui que nós temos. Mas aqui no cilindro de duplo efeito, por exemplo, eu posso calcular o diâmetro do pistão. O diâmetro do pistão, ele vai me oferecer algumas fórmulas que eu posso utilizar. Tá? Então eu posso escolher se eu quero a área do lado do pistão, por exemplo. Então na área do lado do pistão, eu escolho a relação de áreas. E aí eu vou continuando o cálculo até eu chegar aqui no diâmetro do pistão esperado, que eu tenho de acordo com as forças do meu atuador. Então, novamente, você pode ir por tentativa e erro, alterando as características geométricas e as forças, ou você pode, e a pressão do sistema, lógico, ou você pode usar a calculadora que eu mostrei lá. E aí, para o ensino, pessoal, nós temos aqui umas ferramentas legais também, que no documento você pode fazer referência de imagem, áudio, vídeo e outros arquivos. Então, vamos dizer que eu tenho um vídeo legal ali da empresa que eu trabalho, que simula né, a realidade de um funcionamento de um sistema. Então, eu simplesmente clico aqui ó, e pego do meu sistema um vídeo. Então, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar, ver se eu tenho algum vídeo aqui separado. Plataformas de ensino, mecanismo, que seja esse. E aí, quando o aluno abrir o projeto, ele vai ter todas as informações que você anexou. Então, nesse caso, ele vai clicar, o vídeo já vai abrir, tá vendo? Esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês depois. Mas toda a documentação, o importante é você saber que toda a documentação do Automation Studio vai ficar aqui.
tá? Agora eu vou passar já para a parte de eletrotécnica. Antes, eu não vi que não tem nenhuma pergunta aqui. Frisar de novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar no painel de perguntas aí. Então, eu vou abrir um documento de elétrica agora. Então, esse é o documento de elétrica. Então, aqui nós podemos fazer sistemas, logicamente, ligação direta de motores, utilizar software start, utilizar inversor de frequência, fazer uma estrela triângulo. Tudo isso, né? Eu acredito que a Exo vai entrar em mais detalhes amanhã. Então, eu vou fazer um sistema aqui, já que eles vão fazer a parte de motores amanhã, eu vou mostrar para vocês um sistema aqui bem simples. Vou fazer ligar uma lâmpada, por exemplo. Então, você tem aqui uma fonte AC, tá? Definida já como 230 volts. De novo, você pode alterar isso. E aqui eu pego, por exemplo, em controles, eu pego um interruptor, um nome qualquer para ele, e em sinalização, eu vou pegar uma lâmpada. Basicamente, é isso. Ó. Então, tem um interruptor. Ó, pessoal, aí eu vou entrar aqui, por exemplo, eu não quero 230 volts. Vamos dizer que a minha tensão nominal aí seja menor. Vamos dizer que a minha tensão nominal seja de 24 volts, tá? Se eu simular dessa forma, veja que eu fecho aqui o meu sistema e a minha lâmpada ela não aciona. Por quê? Porque como eu mexi na fonte, eu preciso mexer nos meus componentes também. Então você vê que a tensão nominal é de 230. Quer dizer, então eu tenho que colocar aqui como sendo compatível com os 24 volts da minha fonte. Opa. Então, a tensão de operação mínima, vou colocar aqui 22, a máxima 26 e a tensão nominal 24. Perfeito. Nessa configuração é para funcionar o sistema. Funcionou o sistema e aí eu posso fazer. Ó, isso aqui eu estou trabalhando com 10 watts de potência dessa lâmpada, tá? 10 watts de potência, eu vou fazer uma cópia do sistema, vou copiar todo o sistema. Eu só vou mudar a potência da lâmpada. Vamos dizer que eu estou com uma lâmpada de, não sei, 150 watts. Vou simular esses dois componentes, acendeu. E aí nós podemos utilizar os medidores, tanto o alicate amperímetro quanto o multímetro. Então o multímetro, lógico, ele vai medir aqui a tensão, né? O gráfico também funciona, tá, pessoal? Se você quiser ver a corrente aí senoidal, você pode utilizar o gráfico. Eu já li 24 volts, é lógico, eu já sei que está aqui, né? Mas os alunos vocês poderiam fazer um trabalho de troubleshooting com os alunos. Ó. Você esconde todas as medidas e ele com o multímetro, eles vão vendo por que o sistema não está funcionando, né? Talvez eu tenha uma conexão incorreta, eu tenha uma fuga de corrente, eu tenho um fio que foi cortado. Então ele vai utilizando a resitividade, a continuidade para fazer essa análise de falhas. Bom, então eu tenho o multímetro e eu tenho o alicate de amperímetro. O alicate de amperímetro eu posso verificar a corrente. Ó. Então aqui eu tenho 416 miliamperes, 24 volts, 10 watts. E aqui embaixo eu tenho 24 volts, 150 watts, me dá aqui 6,22 amperes já. Então você vê que é bem prático, bem simples, bem fácil de utilizar. Eles podem fazer todo e qualquer tipo de circuitos elétricos aqui com segurança. E depois quando eles forem para a bancada aí, eles já estão aí bem mais familiarizados e entendendo o que eles estão fazendo, que esse é o principal. Né? Bom, a parte elétrica basicamente é isso. Nós temos aí a opção ainda de fazer a conexão entre a parte elétrica e a parte de sistemas. Tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai resumir isso, para nós não perdermos muito tempo. Aqui eu só esqueci de fazer, né? Eu queria mostrar para vocês a possibilidade de vocês utilizarem, por exemplo, fazer o controle disso, né?
o controle, não, fazer a automação do sistema. Então, para fazer a automação do sistema, eu posso utilizar o comando elétrico aqui, ou eu posso utilizar essa lógica ladder aqui. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona bem rapidamente. Ó. Utilizar uma bobina, dar o nome de out aqui. No controle elétrico, eu tenho as plaquinhas, ó. Vou utilizar a norma JIC, que eu prefiro. Ela fica aqui na horizontal, na vertical. Tem as plaquinhas aqui de entrada e saída. Nesse modelo, pessoal, eu estou trabalhando só com, nesse diagrama, tá? Eu só posso trabalhar com entradas ou saídas digitais, tá? Se eu quiser trabalhar com a parte analógica, eu tenho um CLP na eletrotécnica que ele é analógico. Eu vou mostrar para vocês um exemplo depois também. Mas vamos lá. Como que nós fazemos? Vamos energizar, né? 24, 12 volts, 0 neutro. Energizo a entrada, a saída. Coloco um interruptor. Chamo ele aqui de, não sei, início. E aí eu vou colocar uma solenoide lá no fim, que ele vai avançar o meu sistema. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Quando eu clicar no início, ele vai ativar a entrada em 0 e vai fechar o meu contato. Então eu tenho que linkar esse contato normalmente aberto com o em 0, né? Feito. Então nós já podemos testar isso, ó. Então já está funcionando. E agora o Alt 0 ele tem que fechar o contatinho aqui da minha saída. Então eu vou linkar o Alt 0 com o Alt 0. Para que a minha solenoide energize. Ó. Então, energizou, está funcionando. O último passo é associar essa solenoide ao meu sistema, à minha válvula. Para isso, eu vou clicar na válvula. Olha, eu tenho o configurador dessa válvula. Aqui, senhores, vocês podem alterar o spool da válvula. Você pode alterar o spool da válvula. Você pode alterar a mola. Você pode alterar o atuador. Nesse caso aqui, eu vou substituir esse aqui por uma solenoide. Substituo isso por uma solenoide. E aí eu faço a associação de variáveis entre o sinal de entrada aqui e a solenoide, que eu chamei de AV. Ó, fiz a associação. Ó, então quando eu clicar aqui, ela vai avançar. Não vai avançar até o final, porque lembra que eu tenho uma carga aqui, né? Que eu preciso dimensionar. Mas você viu que aqui já está funcionando. Agora, senhores, eu vou mostrar para vocês alguns projetos, né, que eu acho interessante e algumas funções que eu não vou ter tempo de montar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui. Aqui ainda, pessoal, vocês têm a opção de criar a lista, né? Lista de material, ó. Você tem a referência. Então tudo isso funciona aí de uma maneira bem simples. Isso aqui é totalmente editável, tá? Você pode editar isso aqui, que colunas que você quer que apareça, que informações que você quer que apareça. Vou fechar aqui, não vou salvar as alterações. Vou mostrar alguns projetos para vocês. Então, como a gente começou em pneumática, eu vou novamente mostrar um sistema aqui pneumático, trabalhar com ventosas, né, e tecnologia do vácuo. Pneumática, essa tecnologia é bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de simulação com essa característica e já mostrando os catálogos dos fabricantes. Veja que aqui no lado esquerdo eu tenho o meu sistema de vácuo, que é o símbolo, e o comportamento da Festo, tá? Esse é um dos componentes do catálogo do fabricante. Isso aqui é o que está no símbolo genérico, né? Você vai na nossa biblioteca aqui, você encontra esse símbolo aqui. Mas vamos lá, como é que funciona isso? Veja que eu tenho aqui um vagostato, tá? Eu tenho um medidor. Isso ele passa por um controlador e eu consigo calcular a força de sucção, tá? Então a força de sucção ela vai aumentando à medida que o fluxo, né, vai aumentando aqui. E você pode ver que a carga, né? Eu tenho aqui uma animação da carga também. Quando eu tiver mais, né? For maior ou igual a 12 quilos,
eu tenho aí a ventosa se fechando e aí eu posso fazer a movimentação com a minha carga. Então eu tenho a força de sucção 8 agora, 9, 10, 12, um pouquinho de segurança, vou abrir um pouquinho mais, 14 kg a força. Eu posso agora fazer a movimentação dessa carga, tá? Aqui mesma coisa, eu posso aumentar ou diminuir o símbolo com o símbolo genérico. Então isso aqui é a parte de ventosas e tecnologia do vácuo. Vou mostrar para vocês agora um pouco mais a fundo os catálogos do fabricante, né? E o que tem dentro desse catálogo do fabricante. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, você tem o catálogo dos fabricantes. Então esses são os catálogos de hidráulica, pneumática e elétrica. Então dentro do catálogo de hidráulica eu tenho todos esses fabricantes de hidráulica. Cada um desses fabricantes tem um catálogo específico que vocês têm acesso gratuitamente. Isso é vendido para a indústria, tá, pessoal? Para vocês ele faz parte do nosso programa de manutenção anual, que vocês, quando adquirem o software, já é válido por 12 meses, tá? De novo, a Exto pode dar mais detalhes para vocês. E aí a parte pneumática também, então nós temos aí processamento de ar, atuadores de freio, componentes eletrônicos para frenagem ABS, tá? E componentes industriais, logicamente, que são as válvulas, os switches, os timers. E a parte elétrica, nós estamos trabalhando bastante com software start e inversores de frequência. E eu vou mostrar para vocês já os dois em funcionamento. Mas enfim, aqui eu tenho exemplos, né, do o que é esse catálogo dos fabricantes. Ó, veja aqui que eu tenho o componente, realmente ele já está pronto para simular, tá? Então aqui eu tenho um processador de ar da Wabico. Então todas essas informações, ó, foram retiradas do catálogo do fabricante, tá? Então eu tenho simbologia, eu tenho uma foto e eu tenho também a bancada de teste virtual. Então se eu clicar nesse componente, ele vai abrir um projeto que esse componente ele já vai estar conectado. Então vocês nem precisam ter o trabalho de conectar tudo isso, já está tudo pronto. Isso aqui eu tirei da conexão só para mostrar para vocês separado. Então você tem aqui uma válvula direcional da ASCO, por exemplo, você tem aqui uma unidade da Festo para pneumática, para hidráulica, ó, uma bomba da Bosch Rexroth. Então você vê que a bomba aqui ela é completa, o motor da Parker, uma válvula cartucho e a tampa, né, modelo da ICVU, muito utilizado aí na indústria, essas válvulas cartuchos com tampa. Então isso aqui também está pronto, está montado, todas as possibilidades dessa válvula cartucho, se ela vai funcionar como uma válvula direcional, se ela vai funcionar como uma válvula de alívio, todas as possibilidades estão montadas para vocês. E a parte elétrica, né? Inversor de frequência, Allen Bradley, Siemens, Software Start, amplificador da Bosch Rexroth. Lógico que isso aqui é um exemplo só, né? Vocês viram que nós temos mais aqui, né? Mais fabricantes. E agora eu quero mostrar para vocês alguns vídeos, né? Para que seja mais rápido aí a nossa conversa. Vou começar mostrando para vocês um software start. Então, os senhores podem ver aqui que é possível configurar o tempo de início, é possível configurar o tempo de parada, né? Veja que eu tenho 10 segundos. É possível configurar a corrente inicial, é possível configurar a corrente de carregamento, a tensão inicial. A partir do momento que você fez a configuração, você consegue aqui, ó, passar um pouco para frente, ver isso graficamente, ó. Então eu vou ativar a simulação ali, vou iniciar. Iniciando ali você tem a rampa de aceleração. Então você tem o pico de acordo com a configurada, a rampa de aceleração em 10 segundos. Entrou na voltagem nominal, né, que é de 480 volts.
E aí, para desligar, 5 segundos. Você pode ver aí, é visual, né? Vocês podem ver que é visual essa questão aqui da aceleração e desaceleração do nosso software start. Ó. Aceleração e desaceleração. Para o inversor de frequência, eu tenho um projeto aqui que é interessante, que ele já faz também, ele já faz já a ponte, toda essa ponte entre elétrica, automação e o sistema de hidráulica, por exemplo. Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Nós já fizemos um webinar sobre isso, então eu não vou explicar em detalhes, mas esse é um sistema de bombeamento, tá, pessoal? Um sistema de bombeamento onde, com o potenciômetro, eu consigo controlar a vazão do meu sistema. Então eu consigo encher mais rápido ou mais devagar as minhas caixas aqui, ó. Então vamos lá, vou iniciar a simulação. Vou deixar aqui com 4 amperes, ó. Só para mostrar para vocês rapidamente, né? Talvez nem todos viram esse webinar, que foi gravado, a Exto pode mandar para vocês. Mas aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho uma entrada de 420 mA, tá? Então eu posso medir isso, ó. Meço a entrada, eu tenho 4 mA nesse momento. Quando eu tenho 4 mA, eu tenho uma saída de 0, ó. Então, 4 a 20 mA, 0,10 volts. Então, esse 0,10 volts é o que está controlando meu inversor de frequência. À medida que eu vou alterando com o potenciômetro, você pode ver que se eu chegar ali a 20 mA, eu tenho a saída ali de 10 volts. Tá? Então, aqui nesse momento aqui, eu tenho a vazão máxima. Então, eu vou começar aqui com 4 e vou ativar a minha máquina. Ativei minha máquina, percebam aqui que eu tenho nesse momento 5 Hz, 121 litros por minuto. A partir do momento que eu começo a aumentar o meu potenciômetro, eu estou aumentando a frequência, né? Por consequência, aumentando a velocidade e por consequência, aumentando o fluxo aqui, ó. Então você vê que dentro do Automation Studio realmente ele tem uma sinergia com todas as tecnologias. Poderia ainda fazer um controle aqui, né? Que eu não fiz, um controle realmente com PD e alguma coisa do tipo. Adicionando ainda mais uma tecnologia. Então chega até o fim ali, eu tenho sensor de nível. O sensor de nível já parou o meu motor. Ó. Tá vendo? O sensor de nível fechou aqui e já parou o meu motor. Então esse é um exemplo bem legal aí de todas as tecnologias comunicando-se, né, trabalhando juntas. E ainda para a parte de fluidos, ó, já mostrei aqui software start, mostrei inversor de frequência. Como eu comentei do diagrama de blocos, vou mostrar para vocês aqui um exemplo do diagrama de blocos. Ó. Então eu tenho um sistema, eu tenho o set point, né, a referência, e eu tenho aqui graficamente, eu posso ver o resultado do meu controlador PID, né, se ele está funcionando bem, se eu preciso configurar ele melhor, né. Então eu vejo graficamente e eu vejo no meu sistema também. Para os professores aí, de novo, da graduação, né, nós temos, você pode usar isso como uma ferramenta puramente matemática, né. Então tem aqui um diagrama de blocos que está aí simulando o kick dessa bola, né? Então você vê o modelo, a animação e o diagrama de blocos. Para a parte de fluido ainda, temos aqui o mecanismo. Então esse mecanismo é bem legal para vocês trabalharem com eles, articulações, né? Centro de massa, momento de inércia, né? Local de aplicação da força, braço de torque, tudo isso, essa parte teórica aí você consegue trabalhar no mecanismo de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Então você vê ali que eu posso fazer medições também, ó. Então eu coloquei 10 kN aqui exatamente nesse local. Poderia ter colocado esses 10 kN um pouco mais próximo da minha articulação. Né? Qual seria o resultado da minha pressão, então, né?
Então, esse tipo de análise vocês podem fazer com o mecanismo. Mecanismo, a esteira pneumática, eu mostro esse aqui sempre, porque esse vídeo ele mostra aí além de ter o sistema pneumático, o sistema elétrico, o sistema de automação, você tem a integração aí com sistemas CAD. Então, essa esteira ela foi feita em outro software CAD, né, no Inventor, não foi feita no Automation Studio, mas ela foi aí configurada para trabalhar junto com o Automation Studio. Um exemplo bem interessante também. Lembra que eu falei para vocês da plataforma de ensino? A plataforma de ensino funciona dessa forma. O aluno já tem tudo isso pronto, né? Tem um sistema que vai narrando para ele o funcionamento do circuito e o resultado esperado. O aluno tem a possibilidade de interagir com o sistema. Então veja nesse exemplo ali, ó, o aluno vai clicar no compressor de ar, ele vai começar a aumentar a pressão do sistema através da animação do manômetro, ele está vendo que a pressão está aumentando, e aí ele já responde as questões. Ó, que medida física que eu estou aumentando, que eu estou ilustrando ali, né? Então, o manômetro tem a mesma cor? Tem a mesma cor. Se tem, eu posso dizer que a pressão é a mesma, que é o princípio do Pascal, né? Passou por isso, aí a gente chega ali no sistema hidráulico. Ó. Mesma coisa, uma voz ela vai explicar o que está acontecendo, e aí o aluno tem possibilidade de manipular a massa do sistema. Acho que foi muito rápido aqui, ó. Manipular a massa no sistema e ver a pressão aumentando em todos os lugares do sistema. Você vê que todos os manômetros têm a mesma leitura. E aí, realmente, ele vai de novo responder as questões, né? O que você observa. E no final, o sistema dá uma explicação do que é a lei de Pascal. Ele pode imprimir isso em PDF. Ó, não coloquei o nome, o sistema vai pedir para colocar o nome. Coloquei o meu nome aqui. E aí eu salvo como PDF. Posso, se eu estiver trabalhando no EAD, salvar na minha área. Se eu estiver trabalhando com o professor, imprimo e entrego para ele. Então, tem possibilidades aí infinitas também. Sr. Tales perguntou se essa esteira é um modelo incorporado ou há a possibilidade de alimentar outros modelos feitos em outros softwares. Tales, essa esteira, deixa eu voltar com o vídeo dela. Essa esteira ela foi feita no software Autodesk Inventor. Tá? Então, ela não é um sistema já pré-montado, ela é realmente um sistema que foi dimensionado em outro software e compartilhado com o Automation Studio. Então, há possibilidade de alimentar outros modelos feitos em outro software? Sim, com certeza. Você cria o seu modelo 3D em outro software e alimenta ele no Automation Studio. Nós aceitamos aí, o Automation Studio, né, aceita os formatos STEP, AIGES, e tem mais um que eu esqueci. Mas o formato STEP aí é bem conhecido. Né? Então você exporta isso do seu Inventor, do seu SolidWorks, SolidEdge, o que seja, e importa dentro do Automation Studio. De nada, Thales. O último vídeo que eu vou mostrar para vocês, para a gente terminar esse webinário hoje, é com relação à nova tecnologia que nós vamos lançar, que é a questão de freio, com a parte de automotiva. Né? Então aqui, pessoal, vocês têm um exemplo do funcionamento disso. Então eu tenho o meu sistema hidráulico, sistema ABS hidráulico, você vê as válvulas, a bomba, você vê o sistema elétrico, um IHM, né, que mostra aqui o interface homem-máquina, e o sistema de controle. Então a ideia aqui é mostrar qual que é a diferença de um sistema sem ABS e com ABS. Então vejam aqui, ó, a velocidade inicial eu defini como 50, o tipo do asfalto eu defini como molhado, e primeiramente eu vou simular com o ABS off. Coloquei off ali, e agora eu vou apertar o freio. Ó. Veja que aqui que eu tenho uma simbologia de um freio.
Clicou no freio, ó, a roda travou nesse momento. Ó. Como que eu sei que a roda travou? Porque eu tenho uma derrapagem do carro aqui, ó, e consigo ver isso graficamente. E porque a pressão, ela subiu, ó, a pressão é o verde, vocês podem ver aqui. A pressão ela subiu no máximo, a velocidade, que é o amarelo, ó, que é a velocidade do carro, foi para o zero, em radianos por segundo, e aí eu tenho a derrapagem em azul. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse ΔT, daqui até aqui, é a derrapagem do veículo. Tá? Que você pode ver aqui também, a distância para parar, 47 metros. Tá? Então isso é o que eram os freios de antigamente. Né? Você apertava o freio, ele simplesmente travava a roda de uma vez. Como que é o funcionamento do freio ABS? Né? Então agora eu vou colocar as mesmas características, ó, 50 km, asfalto molhado e com ABS on agora. Então ó, vou clicar no freio. Você vê que a válvula ela começa dando, ó, ela não trava mais. Né? Você tem aí ela trava e solta, fazendo com que a derrapagem do veículo seja menor. Você pode medir isso aqui com o cursor, ou aqui já está calculado, 37 metros. Então eu ganhei aí 10 metros de distância. Então, mais uma vez, para os alunos, isso é muito, muito didático, é um conceito aí que fica fácil de entender. E essa é a ideia do Automation Studio, é levar aí o conhecimento técnico, teórico, de uma maneira simples, didática, e que seja aí proveitosa tanto para o aluno quanto para o professor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem aí mandar um e-mail para o pessoal da Exto, para nós aqui, nós vamos respondê-los o mais breve possível. Muito obrigado e até a próxima, amanhã, na parte de acionamento de motores. Um abraço a todos.